dá vida aos mortos, e que com a sua mão ele escreveu Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-los, e é por causa do amor que nós temos a essa palavra que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Desde ontem estamos reunidos nesse dia que é um dia diferente, que é um dia que nós não fazemos dele comum, mas é um dia separado para o Eterno, porque foi assim que ele nos ensinou. E é assim que nós fazemos porque amamos o Todo-Poderoso e queremos agradá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós temos. Pode ser que o que nós temos seja muito pequeno, mas nós vamos dar tudo que nós temos a Ele, porque Ele é digno de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Então, o que nós temos e somos é para Ele e por Ele. Bendito seja o Todo-Poderoso. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Vamos nos alegrar nesse dia. Vamos aprender nesse dia, porque é um dia de alegria. O Shabbat do Eterno é mandamento nos alegrarmos nesse dia, né? Então, vamos lá começar agora a dar os nossos anúncios, né? A fazer a convocação aos nossos irmãos. E eu digo para você que está aqui a primeira vez, você pode apontar sua câmera para o QR Code que está aqui, e aí ele vai te levar para o Telegram, e lá nós temos a relação de textos que nós estamos lendo até o Yom HaKippurim. E vamos lá fazer esse chamado? Bem, convocamos você para estar conosco, se assim for do seu desejo, se assim é a sua vontade, se assim é o que você quer, né? Nós convocamos você, já passamos pelo Yom Teruah com muita alegria, né? Ouvindo o som do shofar, nos alegrando na presença do Eterno, ficando nós alertas, né? Com a nossa alma alerta, com nossos sentidos alertas, para que todos os nossos sentidos tenham sensibilidade para ver aquilo que o Eterno quer para nós nesse morim, nesse encontro, nessa convocação que ele nos chama, né? Então, nós estamos aguardando, nos preparando para o dia de Yom HaKippurim, né? E quando esse dia vai começar? Quando é esse dia? O dia de Yom HaKippurim dá o início ao pôr do sol do dia 11/10 e vai até o pôr do sol do dia 12/10, tá bom? Teremos programação e, como eu falei, se você ainda não tem a lista de relação da programação desse dia, dessas festas, é só você ir no Telegram do Teshuvah Total e lá você vai encontrar, tá bom? E a próxima festa que a gente está também esperando com muita alegria é a festa de Sukkot, né? Essa festa, ela dá o início no dia 16/10 ao pôr do sol e ela vai até o pôr do sol do dia 23/10, tá? É nesse dia que nos reunimos, no dia 16 à tarde, né? Às 19 horas nos reuniremos para celebrar essa festa, e nessa festa nós vamos construir, vamos big, como que fala big em português? Não é big de grande, é big de construir, né? De formar, de fazer. A nossa cabana, né? Com muita alegria, é uma das festas que aqui em casa amamos todas as festas do Eterno, todos os seus encontros marcados, mas essa festa para nós é realmente aquela que o nosso coração se alegra em dobro de participar. E eu tenho certeza que você também, com a sua família, vai sentir a mesma coisa, porque as festas do Eterno são festas simples e que nos trazem revelações, que nos trazem ensinamentos, que são ensaios, né? Então, são festas que nós realmente alegramos o nosso coração. E só lembrando vocês que hoje à tarde, tá? Às 4h, o nosso querido Moré, Marcos Felipe, ele vai vir fazer conosco um estudo de preparação para Yom HaKippurim. Então, não perca, tá bom? É bem importante.
Então, fiquem ligados. Hoje à tarde não temos a poção Razino, nós fecharemos aqui. E hoje à tarde ele vai vir para trazer esse estudo de Yom Hakipurim, tá bom? Para que assim a gente possa ficar preparados e prontos para receber esse dia, para estar nesse dia juntos, tá bom? Se assim o Eterno nos permitir, pela sua graça. Então, convocação feita nessa manhã linda de Shabbat, que tá uma chuva bonita, tá um tempo gostoso, não tá tão frio como ontem à noite, mas tá frio, tá gostoso. Eu convido você a continuar conosco essa porção que é como todas as porções da Torá. É uma porção maravilhosa, é um presente, é muito mais do que, como eu falei ontem, do que se você recebesse uma joia muito cara, né? O valor é inestimável da palavra do Eterno e suas porções, né? Aquilo que ela traz para nós. Deixa eu agitar aqui. Aquilo que os ensinamentos trazem para nós. Então, é com grande alegria que eu convido você mais uma vez para nós darmos continuidade, né? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Darmos continuidade a essa porção maravilhosa que nos traz ensinamentos fantásticos. Espero que hoje o programa aqui me permita me concentrar mais do que ontem, porque ontem eu não sabia se eu me concentrava naquilo que eu estava fazendo ou no programa para voltar tudo de novo. Estava dando bastante problema, mas eu espero que hoje seja melhor. Vamos lá, gente. Bom, sabendo que o Eterno, pela sua grande e infinita misericórdia conosco, ele, conhecendo o ser humano, ele sabe, ele conhece a sua criação, e por causa disso ele faz, ele forma, ele cria mecanismos, situações para que o ser humano não esqueça da sua palavra, da sua instrução, da aliança que ele nos deu, da aliança que ele fez com o seu povo, né? Então, conhecendo essa maneira de agir do Eterno, eu também faço isso na minha vida, né? No meu dia a dia. Tipo assim, eu procuro mecanismos para me fazer lembrar daquilo que eu preciso lembrar, daquilo que eu li, por exemplo, de manhã ou à noite quando eu vou dormir, né? Então, o Eterno, ele faz exatamente isso. Ele deu as tábuas como testemunho escritas pela sua mão, né? Entregues aos seres humanos, apesar de que as suas instruções ele já havia entregado à humanidade, lá no Éden, pode ter certeza disso, né? E nós vemos que Abraão foi aquele que o Eterno escolheu para levar essa bênção a todas as nações da terra, né? Que é a palavra do Eterno, que são os ensinamentos do Eterno. E quando o Eterno ele dá algo ao ser humano, como eu já falei, ele vai dar meios para esse ser humano não esquecer de forma nenhuma aquilo que ele precisa ter na sua mente, aquilo que ele precisa ter a sua atenção. Como nós vimos, a palavra razino, ela vai nos ensinar isso. Não é o ouvir apenas com os seus ouvidos, mas com o seu coração. Você prestar atenção naquilo. Você viver aquilo que você aprendeu, né? E foi assim que o nosso querido Avraham Avinu se tornou bênção a todas as nações da terra, porque ele ensinou isso aos seus descendentes, que ensinou aos seus descendentes e passou para toda a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui, por causa dessa bênção. E sabendo que o Eterno ele fixa coisas para nós lembrarmos, como, por exemplo, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, mostrando para o seu povo que havia diante deles a bênção e a maldição. Dois montes que você pode ver isso de longe, mas eu não moro em Israel. Talvez você não mora em Israel, né? Então, como é que nós vamos ver esse monte e continuar lembrando disso, para não nos esquecermos? O Eterno sabia disso.
Então ele cria também uma canção para que nós possamos lembrar. Não somente nós. O povo hebreu tinha as tábuas da aliança, tinha os montes como lembrança e tinha o cântico. 3 testemunhas, né? E sabendo disso, sabendo que o Eterno nos dá esses meios de para não esquecermos, né? Como as festas. Quando você vê Matzá, você vai lembrar automaticamente de Pessa, né? Quando você vê o Shofar, você vai lembrar automaticamente de Yom Teruah. Quando você vê as cabanas, você automaticamente vai associar as festas de Sukkot, né? Então, é assim que o Eterno faz conosco. É uma maneira que ele tem para que a gente venha lembrar. Então, pensando nisso, eu fiz algumas perguntas para que a gente venha responder durante todo esse estudo, para tentar fixar, memorizar tudo aquilo que nós veremos aqui, tá bom? A primeira pergunta é: quem é o autor dessa canção? Da onde veio a letra dessa canção, né? A segunda pergunta é: para quem é essa canção? A terceira pergunta é: para quê, por quê, né? E para quê e por quê dessa canção? A quarta é: qual o propósito dessa canção? A quinta é: qual o seu ensino? E a sexta é: de quem é a voz da canção? Então, nós vamos procurar responder essas perguntas durante esse estudo para que a gente venha fixar muito mais essa porção maravilhosa em nosso coração. Bom, o livro de Devarim, nós sabemos que a maior parte dele é um discurso de Moshe, né, apresentando àquele povo, que foi o povo que saiu do Egito pequeno, né, criança, que não tinha entendimento, porque o Eterno falou que aqueles que entrariam na terra seriam aqueles que não tinham entendimento ainda. Os únicos adultos que saíram do Egito que entraria na terra prometida seria Caleb e Josué. Os outros, nenhum que tivesse entendimento ainda do bem e do mal, né, entraria na terra. Então, nós sabemos que essa geração que está diante da terra para tomar posse, ela era aquela geração que não tinha esse conhecimento ainda. Então, Moshe ele vai usar os seus últimos momentos de vida para relembrar, para mostrar, porque eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas já conhecia, mas elas precisavam disso, de ver novamente pela boca de Moshe todos os termos da aliança que eles aceitaram lá no Horeb, que os seus pais fizeram com o Eterno lá no Horeb. Mas esse discurso, que é a maior parte de Devarim, ele acaba, se eu não me engano, no capítulo 31, né? E a partir desse momento, Moshe ele já vai começar a realizar tudo aquilo que ele tem que realizar antes de ele dormir com os seus ancestrais. E é por causa disso, né, pensando nisso, que eu vou trazer um pouco para que a gente tenha um entendimento melhor e maior da porção Vaieler. Ele foi. E assim a gente vai ter muitas das respostas das perguntas que nós fizemos. Vamos lá ver um pouco da porção da semana passada para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre Razino, tá bom? Deixa eu pegar aqui, tentar usar o óculos. Bom, eu sei que você já abriu seu coração e o desejo do meu coração é que o Eterno fale a você e a mim nesse momento, tá? Que o Eterno venha falar conosco nesse momento, de maneira que nós venhamos entender tudo aquilo que nós precisamos para modificarmos ou melhorarmos na nossa vida a partir desse momento, tá? A Paraxá, a Shavua, a Paraxá da semana,
nós temos que estudá-la diariamente. E no Shabat, nós nos reunimos para juntos estudarmos mais uma vez essa porção que já estudamos durante a semana, né? O Shabat é apenas uma porção dobrada daquilo que nós já vimos durante toda a semana. Então, vamos lá continuar. Você que não viu durante a semana, não se preocupe. A gente vai conseguir, se o Eterno permitir, ler toda a porção, tá? Vamos lá. Nós começaremos no capítulo 31 de Devarim, no verso 16, que é a partir do momento que Moshe termina o seu discurso, e aí nós entramos nesse texto, tá? E disse o Eterno para Moshe: veja, dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, seguindo outros deuses estrangeiros da terra, que ele chegará ali e se aproximarão e me abandonarão e irão abolir minha aliança que realizei com eles. Então Moshe, ele termina o seu discurso e o Eterno vem até ele e anuncia mais uma vez que ele se reunirá com seus ancestrais, anuncia a morte de Moshe. E ele anuncia também a Moshe o que vai acontecer com esse povo depois, não apenas da morte de Moshe, mas depois que eles tomassem posse da herança que o Eterno prometera. Então, meditando sobre esses versos, eu achei incrível o que o Eterno fez com Moshe. Eterno, aquele que sonda todos os corações e que conhece o que tem no fundo de cada coração, no profundo de cada ser. Ele conhecia que Moshe tinha um amor muito grande pelo seu povo. E ele não deixou Moshe ir à sepultura. Ele não deixou Moshe morrer sem saber o que aconteceria com esse povo. E pensando nisso, eu lembrei imediatamente de Avraham Avinu. Quando o Eterno chega diante dele, né, e anuncia a ele a destruição de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. O Eterno diz, falando com as minhas palavras, né? Eu devo esconder de Avraham aquilo que estou para fazer, né? Sabendo que ele, seus descendentes, serão uma grande nação e através dele serão benditas todas as nações da terra. Então, resumidamente, foi isso que o Eterno falou antes de falar a Avraham, né? Antes de anunciar a Avraham. E aí vem o verso 19 do capítulo 18 de Gênesis, que ele vai falar assim: porque eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho de Adonai, praticando o que é justo e direito, a fim de que Adonai faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Ou seja, o Eterno vai falar a Avraham, porque Avraham era escolhido do Eterno. Avraham era obediente ao Eterno e por isso ele foi escolhido do Eterno, para mostrar o caminho justo da justiça do Eterno, para ensinar aos seus filhos a justiça e o caminho do Eterno, para que assim, dessa forma, todas as nações fossem abençoadas através de Avraham. Então, sendo ele um servo do Eterno, o Eterno não esconderia aquilo que ele faria de Avraham. E da mesma forma, ele não esconderia de Moshe aquilo que aconteceria com o povo de Israel. Adonai conhecia o coração de Moshe e sabia o quanto ele amava esse povo. Então, o Eterno chega a Moshe e fala a ele o que aconteceria, que esse povo se prostituiria com deuses feitos pelas suas próprias mãos. E eu destaquei aqui para vocês
essa palavra, né? Destaquei ela para que a gente possa razino prestar bastante atenção nisso, gente. Olhem só. E me abandonarão e irão abolir a minha aliança que realizei com eles. Agora eu te pergunto, quando é que você abandona Adonai? Quando você deixa de ouvi-lo, certo? E perceba, e além de abandoná-lo, depois de abandoná-lo, o que eles fazem? Eles vão abolir a aliança. Gente, qual era o termo dessa aliança? Da aliança que o Eterno fez com o povo hebreu lá no Sinai. A Torá, certo? Que está resumida nas 10 palavras como testemunha dentro da Arca da Aliança. Que está escrita lá no Monte Gerizim, no Monte Elval, no Monte da Maldição, para que todos vissem. E que o Eterno formou, fez, criou essa canção para que todos soubessem que isso aconteceria. Para que todos soubessem que abolir essa aliança da vida do ser humano é você abandonar o Eterno, ou seja, as suas instruções. Por quê? Porque os termos da aliança é a instrução do Todo-Poderoso. E por que eu destaquei muito bem essa palavra abolir? Porque hoje em dia, meus irmãos, é a palavra mais usada por aqueles que querem abolir a aliança do Eterno com o seu povo. É a palavra mais usada por aqueles que não querem participar dessa aliança, porque acham que ela caducou, que ela é velha, né? Que ela não é eterna e perfeita. Mas assim como o Eterno é eterno e perfeito, a sua palavra é da mesma forma. Vamos continuar. Verso 19. E agora escrevam para vocês esta canção. Só ver. E faça os filhos de Israel aprender, colocando na boca de vocês, para que seja para mim esta canção, por testemunha contra os filhos de Israel. Ou seja, o Eterno chega a Moshe depois do seu discurso e pede para Moshe escrever essa canção para que sirva como testemunha contra o povo de Israel. Vendo nós que o Eterno, de todas as formas, ele tenta deixar eles avisados e conscientes daquilo que aconteceria, não porque seria o desejo do Eterno, né? Mas porque o Eterno conhece todas as coisas, ele já sabia que o povo ia fazer isso. Aí você pergunta assim, mas Kessia, que ensino disso tiramos para nós hoje? Meus amigos, só vou te fazer uma pergunta. Só uma perguntinha. Nós temos outra Torá? Por um acaso é diferente conosco? O ensino que nós recebemos é outro porque o Criador mudou de ideia? E aí? Nós somos ou não somos avisados o tempo inteiro, assim como o povo hebreu? Ai, ai. Esse
Esse coisa aqui me tira da concentração. Acho que eu vou ter que, depois, né, reinstalar. Bom, mas vamos tentar voltar aqui. Agora, eu te pergunto, será que não foi por causa disso que Yeshua disse que ele não veio abolir a Torá, mas que ele veio cumpri-la? Cumprir no sentido de obedecer e não no sentido de abolir, de acabar, de terminar. Eu cumpri, então agora vocês não precisam mais cumprir. Que filho seria ele se ele fizesse isso, gente? Mas ele deixa claríssimo que ele não veio abolir, ele veio cumprir. Por quê? Porque ele é obediente ao Pai. E assim como devemos ser imitadores de Yeshua, nós também devemos, sem pestanejar, cumprir, obedecer. Porque o Eterno não nos tem por inocentes, gente. Ele, assim como avisou o povo de Israel, ele nos avisa da mesma forma. Ele cria todos os meios, todas as formas, para que a gente possa saber, ter conhecimento, entender que nós precisamos ser obedientes a ele. Não é que ele precise que nós sejamos obedientes. Se você é obediente ao Eterno, ele é. Se você não é obediente ao Eterno, ele é. Agora, se você é obediente ao Eterno, você é abençoado. Se você não é obediente ao Eterno, você é morte. Porque aquele que está separado da vida, só sobra para ele morte. E aqui nesse verso 19, nós temos algumas respostas das nossas perguntas, que nós fizemos lá no início para a gente fixar mais ainda essa porção em nosso coração. Para quem é, a pergunta é, para quem é essa canção, gente? Para o povo de Israel, né? Para vocês. Aqui eu coloquei de azul. Para vocês, para o povo de Israel. Povo esse que é o representante do povo do Eterno, né? Ele é o povo que representa o povo do Eterno. Então, todo aquele que quer se tornar povo do Eterno, que é povo do Eterno, que se diz povo do Eterno, faz parte desse povo. Então, é para você, é para mim, é para o povo de Israel. E a segunda resposta é: para que e por que essa canção? Está aqui de azul. Por testemunha contra os filhos de Israel, ou seja, contra aquele povo que era considerado povo do Eterno, mas que iam abolir, iam desprezar essa aliança, como ele está falando aqui, ao seu servo. Vamos continuar lendo. Deixa eu só ver aqui. Tá ok. Que esses programas que a gente usa aqui estão me deixando na mão. Essa porção. Não tá muito legal, não. Verso 20. Pois quando os trouxe para o solo que eu jurei para seus pais, onde flui leite e mel, e comerão e se fartarão, e engordarão, e se virarão para outros deuses, e servirão, e os servirão, e me menosprezarão, e abandonarão, e abolirão a minha aliança. E mais uma vez, pessoal, nós temos aqui a palavra abolir, mas dessa vez associada à palavra menosprezar, né? Dessa vez ela não veio sozinha. E, meus amados, isso deveria ser uma pancada para os nossos ouvidos. Porque quando você decide abolir essa aliança da sua vida, ou seja, a palavra do Eterno da sua vida,
você está menosprezando o próprio Criador. Pense nisso. Fixe isso no seu coração. Todas as vezes que você for dizer que a palavra do Eterno foi abolida, pense, você, não sou eu, gente, que estou falando, vocês estão lendo aqui, ó. Não é eu que estou falando, vocês estão lendo aqui. Se você vai abolir a aliança do Eterno, que é a palavra do Eterno, nós sabemos que é a palavra do Eterno, então você está menosprezando aquele que falou, aquele que é o dono da aliança, que é o Eterno. Então pense muito bem nisso, fixe isso no seu coração. Se você está menosprezando a palavra do Eterno, se você está abolindo a palavra do Eterno, você está menosprezando o próprio Eterno. E aí o que vai acontecer quando você menospreza essa palavra, essa aliança, menospreza o Eterno Criador, faz abolir essa aliança na sua vida? E será, pois, que quando os encontrar as muitas maldades e aflições, responderá esta canção diante da face deles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente. Pois eu conheço a sua imaginação que faz hoje, antes de nos fazer entrar para a terra que eu te jurei. Quando as muitas maldades, ou seja, as maldades e aflições, ou seja, quando o resultado desse menosprezo chega por causa da abolição dessa aliança com o Eterno, né? Por causa de menosprezar o Criador, quando isso acontecer, essa canção estará como testemunho. Então, já é a resposta de mais uma das nossas perguntas. Qual é o propósito dessa canção? O propósito dessa canção é uma resposta ao povo de Israel, quando eles se perguntarem por que todas aquelas calamidades estão vindo sobre eles, né? O Eterno conhece o coração do ser humano, o Eterno conhece o nosso coração. E escreveu Moshe esta canção naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel. E aqui está mais uma resposta da nossa pergunta lá do início. O autor da canção, quem é? Moshe escreveu, mas o autor da canção, aquele que criou a letra da canção, foi o próprio Eterno. Para que assim o povo de Israel pudesse fixar na sua mente, para que eles tivessem como testemunho, todas as vezes eles saberiam o porquê que estavam passando por aquilo. Eles não eram inocentes naquilo que eles estavam passando. Então, Moshe falou aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel as palavras dessa canção, do princípio ao fim. Você está pronto? Vamos lá? Entrar finalmente nessa canção, tentar fixar ela no nosso coração, tentar lembrar dela, ensinar para os nossos filhos, mas não ensinar ela apenas, como se você estivesse ensinando uma canção para o teu filho aprender o ABC. Não. Ensinar para os nossos filhos essa canção como um estilo de vida. Para nós, como um estilo de vida. Vamos lá, gente, entrar nessa canção maravilhosa que o Eterno nos concede como presente. Devarim, aqui começa a nossa porção. Devarim, capítulo 32, e ela vai até o versículo 52, se eu não me engano.
É exatamente isso, verso 52, do 32, 1 ao 32, 52. Vamos lá, gente. Ouçam, ó céus, quando falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Agora eu te pergunto, os céus ouvem? Ao eterno, sim. Ao eterno, sim, meus irmãos. Os céus ouvem. Ele disse, e haja luminárias. Aconteceu ou não? Aconteceu. Aconteceu. E até hoje, toda a criação nos céus obedece à voz do Eterno. Até os dias de hoje, temos dia e temos noite. E podemos contemplar a criação dos céus, que declaram a glória do Eterno e que nos mostram que até os dias de hoje, não foi só naquele dia que o Eterno criou e disse haja, mas até os dias de hoje, essa criação obedece à voz do Eterno. A terra ouve, meus amados irmãos. Ao Eterno, sim. Basta você ler Bereshit, o capítulo 1 e o capítulo 2, e você vai me dizer se a terra ela obedece ou não. Vá lá, leia Bereshit, Gênesis, capítulo 1 e 2, e aí você escreve aí no comentário o resumo do que você achou. Será muito interessante a gente conhecer. Lá em Bereshit, a formar o eterno, os céus e a terra, ele disse que se juntem as águas para que a terra seca apareça. E aí, o que aconteceu? Continua a mesma coisa? Não. A terra ouviu, as águas se juntaram e a terra seca apareceu. Que a terra produza relva e imediatamente a terra ouve a voz do Eterno e produz a relva. Que a terra produza árvores frutíferas e todo tipo de semente e imediatamente a terra ouve a voz do seu Criador, Baruch Hashem, e produz em obediência ao seu Criador, que fala e ela escuta e ela presta atenção, que enxameia as águas de todo as espécies de criatura marítima, e assim aconteceu, que a terra produza os animais viventes, e a terra obedeceu. A terra obedeceu no dia da criação, a terra obedece hoje, e a terra obedecerá até o dia do último dia da sua existência. Por quê? Porque os céus e a terra, eles ouvem as palavras que saem da boca do Eterno. E eles ouviram. Mesmo sem ter ouvido, eles ouviram. Mesmo sem ter sentidos, eles obedeceram e prestaram atenção, e até os dias de hoje. E é por isso, gente, que no capítulo 30 de Devarim, no verso 1, Moshe, ele convoca céus e terra como testemunha de que ele apresentou ao povo de Israel a vida e a morte. Você já meditou sobre isso? O porquê que Moshe, ele convoca céus e terra para ser testemunha de que ele apresentou ao povo a vida e a morte? Sabe por quê, meus irmãos? Porque os céus e a terra, mesmo sem ter ouvidos, eles razinam, eles prestam atenção, eles dão ouvido à voz do seu Criador. E não existe testemunha maior do que aquele que obedece. Ouçam, ó céus, quando eu falo. Escute, terra,
as palavras da minha boca. Que meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou como aguaceiro sobre as plantas em crescimentos. Que meu ensino caia como a chuva. O Eterno falou com as águas e ela obedeceu. Ouvimos nós, meus irmãos. O orvalho ouviu a voz do Eterno e a terra que absorve esse orvalho para nos trazer vida. E o ser humano ouve? Os aguaceiros ouviram a voz do Eterno e até os dias de hoje eles caem para molhar as plantas. E o ser humano ouve? E eu digo mais a vocês, assim como os aguaceiros caem para molhar a terra, para aguar a terra, para limpar a terra, assim é a palavra do Eterno para o ser humano. Porque existe semeadores, meus amados, que não escolhe solo, mas lança a semente o tempo inteiro. E depende desse solo absorver ou não essa semente. A terra ouviu a voz do Eterno e logo produziu. O Eterno lança a semente, mas será que esse solo ouve sua voz? Raros são os bons solos que absorvem essa semente e a fazem frutificar, tornando-se assim produtores de semente, de sementes boas, limpas, puras. Mas raros são esses solos que prestam atenção à voz do Todo-Poderoso, assim como a terra, que sem ouvidos presta atenção, é testemunha, ouve, ela escuta quando o seu Criador abre a sua boca. E prestem bem atenção, aqui nesse verso 2, ele diz que o seu ensino caia como a chuva, como o orvalho, como o aguaceiro. Ou seja, ele vai dar a esse solo aquilo que esse solo está necessitando. Ele não vai dar nem mais e nem menos. Se esse solo ele precisa de uma chuva, o Eterno trará a chuva. Se esse solo, para germinar essa semente, para fazer com que essa semente cresça, ele precise de orvalho, o Eterno vai trazer o orvalho. Se esse solo está extremamente seco e ele precisa de aguaceiro, o Eterno trará esse aguaceiro. Depende da intensidade que essa alma, que esse ser humano, que esse ser vivente necessita diante do Eterno. Para que assim ele possa preencher esse ser humano com as suas porções de acordo com o seu amadurecimento. E assim, no seu momento certo, ele vai estar pronto para receber essa fonte inesgotável de justiça e de verdade e de liberdade que é a palavra do Eterno. E assim, pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza do nosso Elohim. Assim, esse ser humano, assim como a terra que ouve, assim como os céus que escuta, ele também vai passar a proclamar com a sua vida, com o seu viver, a glória do Eterno, do nome de Elohim. Porque, gente, por que os céus declaram a glória de Elohim? Porque eles foram obedientes à voz do Eterno. E são obedientes. E isso nos mostra muito bem em Gênesis 1 e 2. Você não precisa nem ler, meu querido. Nem ler. Sabe por quê? É só você olhar para fora. Olhar para os céus, olhar para a terra. Né? Eles continuam exatamente como o Eterno ordenou que elas tivessem. Exatamente. Mas assim como a terra
é perfeita em sua obediência, em escutar, assim como os céus ouvem e declaram a glória de Deus, né? Olha só o que o ser humano precisa saber, fixar no seu coração, ter na sua mente, no seu viver. A rocha, a sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. O Elohim, digno de confiança, que não erra, ele é justo e reto. É isso que o ser humano precisa ter em seu coração. É isso que o ser humano precisa reconhecer. Que somente o caminho do Eterno é justo, que a justiça vem somente dele e que todas as obras da sua mão é perfeita, principalmente a sua Torá. Olha só o que o Salmos 19:8 nos ensina. A Torá de Adonai é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho de Adonai é fiel, faz sábio o tolo. Os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração. O mandamento de Adonai é limpo, ilumina os olhos. O temor de Adonai é puro e permanece para sempre. Os juízos de Adonai são verdade, sua justiça é uma só, Baruch Hashem. E isso casa, meus amigos, meus irmãos, perfeitamente com tudo que nós estamos vendo de ontem até agora. Isso parece um resumo da parábola de Yeshua. E eu digo a vocês, os céus e a terra proclamam a perfeição do Criador, obedecendo os seus comandos. E os filhos de Adonai, os seus semeadores, estão nos quatro cantos da terra proclamando essa palavra, ensinando essa palavra, apresentando a grandeza da justiça, a única justiça que existe, a perfeição do Eterno, que não muda porque ela é perfeita, ela não precisa ser alterada, modificada. Não se pode se alterar o que é perfeito. E qualquer ser humano, fixe isso no seu coração, qualquer ser humano que tenta mudar a perfeita justiça do Eterno, ele está se pondo no lugar de Elohim. Ele está achando que ele tem mais poder do que Elohim, do que o Eterno Criador. Na sua arrogância, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua rebeldia, ele acha que a sua justiça é melhor e maior do que a única justiça que tem. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério. O ser humano que rejeita o Eterno, abolindo a sua aliança, a sua Torá, ele está achando que ele é como Deus, que ele pode construir os seus próprios caminhos. Isso é muito sério. Basta nós olharmos para o Éden e nós teremos um retrato disso. Quando foi que o ser humano, na sua perfeição, na sua comunhão, no seu estar com o Eterno, caiu? Quando ele olhou e desejou ser como Deus. Que esse não seja o desejo do nosso coração, ser como o Eterno. Mas que o desejo do nosso coração seja ser para o Eterno. Que o Eterno venha colocar em nosso coração, que nós venhamos plantar, fixar no nosso coração, que o desejo da nossa alma seja ser para o Eterno e não ser como o Eterno. Para que assim nós possamos declarar a justiça perfeita do Eterno e não perverter essa justiça que é perfeita.
A Torá de Adonai é perfeita. Ela restaura a alma. A única maneira de restaurarmos a nossa alma, querendo ser para o eterno, é sermos obedientes à sua Torá, à sua palavra. E aí nós saberemos que o testemunho de Adonai é fiel. Reconheceremos que a palavra de Adonai, escrita pelo dedo do Eterno, é fiel, porque ele é rei fiel, ele não muda. E só assim, meus irmãos, para transformar a tolice do ser humano, que é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Transformar a tolice do ser humano achando que ele pode ser como Deus, para a sabedoria. Sabendo ele que ele não pode ser como Deus, mas ele pode ser para Deus, para Elohim, para o seu Criador. Porque foi isso que nós fomos, para isso que nós fomos criados, para ser para o eterno. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, e não como ele. Nós fomos feitos para ele. E quando nós reconhecemos isso, meus amados, nós nos alegramos, o nosso coração se alegra. Por quê? Porque o mandamento de Adonai, ele é limpo, ele ilumina os nossos olhos e nos faz temer Adonai. Um temor puro, porque nós sabemos que os juízos de Adonai são verdade e a sua justiça é uma só. Baruch Hashem, pelo Todo-Poderoso Rei do Universo, que dá vida aos mortos e nos faz ver que nós somos para Ele e não iguais a Ele. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos. Uma geração desleal e pervertida. Cheio de arrogância, né, meus irmãos? Querendo ser como o Eterno. Ele não é corrupto, ele não muda. O Eterno não precisa de nada. Se você crê no Eterno, ele é. Se você não crê no Eterno, ele continua sendo. Mas se você crê no Eterno, você tem vida, porque o Eterno é a vida. Agora, se você não crê no Eterno, se você não ouve o Eterno, você caminha para a morte, porque sem o Eterno não existe vida. Vocês, membros de um povo tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que compensam Adonai. Ele é seu pai, que os criou para ser dele. É isso que eu disse. Foi ele quem os formou e preparou. Ah, meus irmãos, como somos carentes de sabedoria quando achamos que podemos perverter, mudar a justiça do Eterno. Carentes de sabedoria são aqueles que nascem em cima de pedra, que não têm as suas raízes profundas, que não está firmado nessa rocha, que são como palha, que logo seca e se acaba.
Quando nós olhamos para o Éden, meus amados, era o Criador e a criatura. A criatura e o Criador. Não havia nada entre eles. Não havia religião, não havia nada que separasse o ser humano do Criador, o Criador do ser humano. Até o momento que o ser humano achou que ele poderia ser como Deus. Ou seja, com todo respeito aos nossos pais que nós amamos, a criatura não queria mais ser para o Criador, mas queria ser como o Criador. Mas esse ser como o Criador não é da maneira, tipo, um filho imitando o pai, entende? Não era como um filho que via o pai, que vê o pai e diz assim, eu quero ser igual ao meu pai, né? Se veste como o pai, anda igual. Não, não é. A criatura queria ser realmente como Elohim. E é exatamente, meus amados irmãos, o que nós vemos até o dia de hoje. O ser humano, como diz o querido Moré Felipe, é o mesmo. Abole a Torá de Adonai, perverte a sua justiça, modifica os seus ensinos. Por quê? Porque ele quer ser como Deus. Vamos colocar, meus amados irmãos, a mão na nossa cabeça e pensar e meditar no que nós estamos fazendo diante do nosso Criador. Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele, porque longe dele só existe morte e podridão. Porque o que é a morte senão a decomposição de algo que tinha vida? Longe do eterno não existe vida. Vamos pôr a nossa mão na nossa cabeça e pensar e querermos ser para Deus e não como Deus, não como Elohim, não como o eterno nosso Criador. Eu falo de maneira simples porque eu quero que todos entendam. Eu não quero usar palavras rebuscadas aqui, palavras que a pessoa não vê entender, para não confundir a sua cabeça, porque é muito importante a pessoa entender. Lembre-se de como foram os dias antigos. Oh, meu Senhor. Pensem sobre os anos de geração a geração. Perguntem a seu pai, ele dirá a vocês, e também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. É exatamente o que nós acabamos de falar. Quando Elion concedeu cada nação sua herança, a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. Não é à toa que os herdeiros, os descendentes de Abraão, são bênção para toda a terra, porque são eles, meus amados irmãos, que levam esse ensino. O ensino da justiça do Eterno, assim como Moshe. No entanto, a porção de Adonai era seu povo, e Jacov tornou-se sua herança, Baruch Hashem. Existem outras nações na face da terra. E o Eterno divide essas nações de acordo com as fronteiras, divide suas fronteiras de acordo com a população de Israel. Por quê? Porque ele escolhe esse povo como seu povo, como sua herança. Mas para que nós venhamos nos tornar parte desse povo, mesmo sem ser um israelita, o que nós devemos fazer, meus amados irmãos? Abraçar essa aliança. Abraçar a palavra do Eterno, viver por ela. Abraçar a aliança do Eterno que é com a humanidade.
Mas os filhos de Israel foram aqueles escolhidos para levar essa aliança à humanidade, para abençoar todas as nações da terra. Ele estabeleceu seu povo na região desértica, em um deserto uivante e desgastado. Ele o protegeu e cuidou dele, guardando-o como a menina de seus olhos, Baruch Hashem. Por que no deserto, meus irmãos? Antes foi em um jardim. O Eterno colocou o homem em um jardim e o homem tentou ser como Deus. Mas agora, para estabelecer um povo para si, o Eterno estabelece esse povo no deserto. E não é qualquer deserto não, meus amados irmãos. Esse deserto, ele era um deserto uivante e desgastado. Gente, qual é o motivo desse cântico? O Eterno sabia que eles tomariam posse da terra e se tornariam prósperos. Tem problema nisso? É lógico que não, meus amados. Porém, com essa prosperidade, eles se encheriam, eles engordariam, ou seja, eles ficariam satisfeitos e esqueceriam do Eterno. Mas no deserto, ainda mais nesse deserto, que é um deserto uivante e desgastado, não havia abundância, meus irmãos. Levando dessa forma ao povo conseguir enxergar o socorro do Eterno, conseguir enxergar que a abundância vem por causa do Eterno. No deserto, eles não passaram necessidade. O Eterno estava lá com eles. Mas eles sabiam que aquela abundância, que aquele suprir de necessidades, não era por causa da força da sua mão, mas pela misericórdia do Eterno. Eles sabiam que eles dependiam 100% do Eterno. Ou seja, eles perceberam que durante esses 40 anos que eles estavam no deserto, eles eram sustentados de todas as coisas pelo Eterno. E isso foi fácil deles perceberem, porque durante esses 40 anos no deserto era o povo hebreu e o Eterno e o povo hebreu, guiando eles, ensinando eles, sustentando eles, levando eles como a menina de seus olhos, como era no Éden. O ser humano e o Eterno e o ser humano. Mas já ao se estabelecerem na terra, eles teriam vizinhos e poderiam aprender outros costumes. Para sermos menina dos olhos do Eterno, nós temos que estar diante do Eterno. Quem é a menina dos meus olhos nesse momento? A menina dos meus olhos nesse momento é o meu computador. Por quê? Porque ele está diante dos meus olhos, ele está dentro dos meus olhos. Ele está diante de mim. Se alguém tira ele para o lado, ele deixa de ser a menina dos meus olhos, porque ele não está mais diante de mim, entendeu? Então, se o ser humano sai de diante do Eterno, ele deixa de ser a menina dos olhos do Eterno. Por quê? Porque ele não está mais diante do Eterno. Como a águia desperta a sua ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, tomando-os e os carregando enquanto voa. Assim é Adonai com o seu povo, meus irmãos. Adonai protegendo o seu povo.
né? Por exemplo, enquanto o meu computador está na minha frente, eu estou protegendo ele, eu não vou deixar ele cair. Por quê? Porque ele está diante de mim, né? Enquanto esse copo estiver aqui diante de mim, eu estou protegendo, ele não vai cair, ele não vai virar, eu estou protegendo ele. Mas se ele sai de perto de mim, de diante de mim, eu não tenho mais como segurar se ele cair. Né? Então, aquele que está diante do Eterno, como menina dos seus olhos, ele vai tratar esse ser humano como uma águia trata os seus filhotes, né? Estendendo suas asas sobre ele. Tomando-os nas suas costas enquanto ela sobrevoa, enquanto ela voa, né? Assim é o Eterno com aqueles que temem. Apenas Adonai guiou o seu povo. Nenhum deus estrangeiro estava com ele durante o deserto. Ele os fez montar nos altos da terra. Eles comeram o produto dos campos. Ele o fez tomar mel das rochas e azeite das oliveiras. Vamos continuar. Coalhada das vacas e leite das ovelhas, com gordura de cordeiro, com gordura de cordeiros, de carneiros de Baxã, e cabras com a mais fina farinha de trigo. E vocês beberam o vinho espumante do sangue de uvas. Fartura estava no meio do povo, mas Yeshurun engordou e chutou, abandonou a Elohim, seu Criador. Ele desprezou a rocha, a sua salvação. Por que eu trouxe, meus irmãos, alguns versos da porção passada? Porque foi exatamente isso que o Eterno falou ao povo de Israel que aconteceria. Foi exatamente isso que o Eterno fala, que o Eterno avisa ao povo de Israel que aconteceria, que a prosperidade traria a distância do povo ao Eterno. Mas, gente, por favor, não me interpretem mal, tá? Quando eu digo que a prosperidade trouxe distância do povo com o Eterno. Quando eu digo que trouxe distância, eu não estou querendo dizer que a prosperidade é algo mal. Não é, gente. A prosperidade não é algo mal. Por quê? Porque quando você é obediente, o que acontece na sua vida? Você está... as bênçãos estão correndo atrás de você. E com a bênção, obviamente, que vem a prosperidade, certo? E se nós olhamos para os grandes homens do Eterno, como Abraão, como Isaac, como Jacob, né? Eles eram homens prósperos, mas essa prosperidade não os afastava do Eterno. Então, o problema não é você ser próspero. O problema é você permitir que essa prosperidade te engorde de tal forma que te deixe cego, que você não consiga mais ver o Eterno, né? Que você fique tão obeso que essa gordura venha cegar os seus olhos e você abandonar o seu Criador, e você não vê mais a sua rocha, e você não querer mais essa salvação, e você desprezar essa rocha que nos torna firme diante do Eterno. Então, a prosperidade não é uma coisa mal, mas colocar o seu coração na prosperidade, isso sim, isso cega o ser humano. E cegou esse povo. Eles o incitaram ao ciúme com seus deuses estrangeiros, provocaram-no com abominações.
sacrificaram a demônios, a não deuses, a Deus que nunca conheceram. Novos deuses surgidos há pouco, aos quais seus antepassados não temeram. Meus amados irmãos, se nós formos aos profetas, a história do povo, nós veremos que tudo isso realmente aconteceu. Mas, lendo isso aqui, lendo essa canção, nós vemos que o Eterno avisou tudo o que aconteceria, ou seja, eles passaram por tudo isso, conhecendo que isso aconteceria. E isso é tão certo no meio do povo, que a gente lê que quando tudo isso ocorreu, eles lembraram. Olhem só. Vocês ignoram a rocha que o gerou. Esqueceram-se de Elohim, de quem nos fez nascer. Agora eu te pergunto, a humanidade mudou? O ser humano mudou? Não, o ser humano continua sendo o mesmo. Agora vamos responder a quinta pergunta que nós fizemos lá no início desse vídeo. Qual o ensino dessa canção? O ser humano ignora quem o criou. O ser humano menospreza quem o gerou. Esquece de sua rocha. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós abolimos a sua Torá. O ensino dessa canção é mostrar-nos a misericórdia do Eterno, que mesmo sabendo que a humanidade vira as costas para ele, ele não deixa de jogar a semente, ele não deixa de ensinar. Adonai viu e encheu-se de desprezo pela provocação de seus filhos e filhas. Um pai, meus amados, tem prazer no filho mal ouvido, que nem diz a minha avó? Ele disse: esconderei deles meu rosto e verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos indignos de confiança. Agora, os filhos do Eterno já não estão mais diante dos seus olhos. Já não estão mais diante da sua face. Já não são mais a menina dos seus olhos. E, meus amados, quando nós vamos a Eclesiastes 7, o clamor desse cântico é que nós possamos voltar para um lugar aonde ele possa nos ver. Então, o desejo do Eterno é que sempre venhamos estar aonde ele possa nos ver. Mas quando nós somos perversos, indignos de confiança, ele vira o seu rosto. Estamos distante dos seus olhos. E o que será, meus irmãos, que vai acontecer com quem se afasta dos olhos do Eterno? O que será que vai acontecer com quem se afasta da vida, dessa rocha, para estar em pedras, né? Vamos lá ver. Eles incitaram meu ciúme com um não Deus e provocaram-me com suas vaidades. Eu incitarei o ciúme deles com um não povo e os provocarei com uma nação vil. Pois minha ira foi acesa, ela queima até as profundezas do céu, devorando a terra e suas colheitas, incendiando as raízes das colinas. Enviarei desastres sobre eles e usarei todos os meus arcos contra eles. E é isso que acontece com aqueles que saem debaixo das asas do Todo-Poderoso. Meus amados, é como se você estivesse numa guerra
e o alarme tocasse e você menosprezasse o aviso do alarme. O que vai acontecer? Você sabendo que corre perigo e não se abriga, o que vai acontecer? Você tem grande chance de morrer. Então, se o Eterno avisa ao ser humano e o ser humano não ouve, é claro, meus irmãos, que esse ser humano tem toda a chance de ser queimado como uma palha. Mas por que o Eterno ele permite esses desastres, né? Na vida do ser humano que se afasta dele? Eu vou te perguntar qual é o prazer do coração do Eterno. É de ver o ímpio morrer ou dele se voltar dos seus maus feitos? Quando o Eterno ele permite um desastre, apesar dele conhecer o coração de todos e saber quem vai se voltar para ele ou não, mas quando ele permite o desastre na vida de um ser humano que está longe dele, sim, pode vir desastre, porque para aqueles que são justos também, porque assim como a chuva cai para o justo e para o ímpio, né? Para o injusto, assim o justo vive nesse mundo de impiedade. Não é que todo o mal que cai na vida de um ser humano quer dizer que ele é injusto. Não. Jó não era injusto. E a impiedade bateu, e a maldade, o mal bateu, e o mal bateu na sua porta. Mas quando o ser humano está afastado dos olhos do Eterno e a calamidade chega até ele, não chega porque o Eterno quer destruí-lo. Chega porque o Eterno quer salvá-lo. O Eterno quer que ele perceba, que ele veja. Por que está acontecendo comigo? Será que eu estou diante do Eterno? É claro que aqueles que nunca conheceram o Eterno não vão nem saber, não vão nem perceber. Mas aquele que andou no caminho do Eterno e que está afastado do Eterno e que a calamidade chega na vida dele, ele vai se perguntar: será que isso não está acontecendo porque eu estou longe do Eterno? Então a calamidade chega como consequência da escolha daquele ser humano, para que esse ser humano tenha grande chance de se voltar dos seus maus caminhos, porque o prazer do Eterno é ver o ser humano salvo da sua injustiça, dos seus trapos de imundícia, como vimos ontem. Os espinhos estão sufocando essa semente e é doloroso tirar os espinhos. Mas a consequência do espinho continuar lá no seu pé é muito maior do que a dor de você tirar esse espinho do seu pé. E é isso que o Eterno quer, que o ser humano se volte dos seus maus caminhos. Mas a escolha é só do ser humano. Fadigados de fome, serão consumidos pela febre e pela derrota amarga. Eu lhes enviarei as presas de animais selvagens e o veneno de répteis. Do lado de fora, a espada deixará pais sem filhos. Do lado de dentro, há pânico, com a morte tanto dos moços quanto das moças, criança e ancião de barba grisalha. Meus amados, quando se planta, se colhe, não se colhe? Quando nós vamos lá para o Salmo 106, nós percebemos que esse povo, o que eles faziam com os seus filhos? Salmo 106. Esse povo sacrificava os seus filhos para demônios, para deuses não existentes.
E esses deuses criados pela mão do ser humano são insaciáveis. É como o Seol, com sua boca aberta, sempre pedindo mais, mais e mais. E esse é o resultado desses sacrifícios. Esses são os resultados desses atos voluntários desse povo pegar os seus filhos e oferecê-los a deuses inexistentes. Com esses atos, eles trouxeram morte para si, maldição para si. Mas no Monte da Maldição está lá as pedras como testemunha que existe bênção. Verso 26. Considerei o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Mas temi a insolência do inimigo. Temi que seus adversários pensassem de modo equivocado: nós o fizemos. Adonai nada teve a ver com isso. Ou seja, os inimigos poderiam pensar que era a mão deles que exterminou esse povo, e não o Eterno com a sua mão chamando esse povo para fazer techuvá. Eles são uma nação desprovida de bom senso. Falta-lhes discernimento. Por quê? Porque esse povo está longe do que nos ensina o Salmo 19. Estão longe do que faz sábio o tolo. Se fossem sábios, descobririam o seu destino e o entenderiam. A Torá de Adonai faz sábio o tolo. Pois como pode um indivíduo caçar 1000 pessoas e 2 homens colocarem 10.000 em fuga, a menos que a rocha os tenha vendido a seus inimigos? A menos que Adonai os tenha entregado? Aí eu te pergunto, como pode o ser humano olhar para a criação do Eterno e achar que tudo isso foi feito de uma explosão? Como pode o ser humano olhar para a criação do Eterno e pensar que tudo isso veio de uma evolução de uma sopa quente? É muita... Ah, meus irmãos, é uma mente muito fértil. Qual é a desculpa do ser humano? Pois nossos inimigos não possuem rocha como a nossa rocha. Até eles percebem isso. Percebem, meus irmãos. Mas é mais fácil acreditar que estão certos nas suas teorias do que se tornarem sábios e entendidos pelos ensinos do Criador de todas as coisas. Preferem querer ser como deuses do que serem de Elohim. Ao contrário, sua vinha procede da vinha de Sedom, dos campos de Amorá, de Sodoma e Gomorra. Suas uvas são venenosas, os cachos são amargos. E ontem nós lemos exatamente sobre isso, né? O profeta Ishaiahu comparando o povo com Sodoma e Gomorra, né? E o Eterno repete aqui: seu vinho e sua fúria, seu vinho é fúria dos crocodilos, a cabeça de víboras cruéis. Isso não estava oculto em mim, selado em meus depósitos. Gente, perdão, viu? Eu tô com muito problema ocular e isso me impede de ver direito. Então, mesmo com óculos, eu vejo tudo embaçado.
por causa dos colírios que eu uso. Então, às vezes, se torna muito difícil para mim ler, mas eu estou tentando dar o meu melhor aqui para vocês, tá? Isso não estava oculto em mim, selado em meus depósitos? Lê novamente para a gente entender melhor. A vingança e a retribuição são minhas, para quando o pé deles escorregar, pois se aproxima o dia da calamidade, sua destruição se apressa sobre eles. Meus amados, esses versos são um clamor, né? Para todos nós. Nós estamos entrando em Yom Kippurim. Nós estamos nesses dias de preparação para Yom Kippurim. O dia que o Eterno escolheu para nos dar a chance de nos tornarmos de nos tornarmos da nossa tolice, né? De olharmos para a sabedoria do Eterno, de estarmos diante do Eterno com as nossas almas humilhadas para recebermos essa sabedoria do Todo-Poderoso. Sim, meus amados irmãos, todos os dias é dia de arrependimento. Nós devemos nos arrepender da maldade do nosso coração todas as vezes que nós praticamos a maldade do coração. Mas entenda, esses dias são dias que o Eterno escolheu, que o Eterno criou, que o Eterno nos deu como uma convocação, ou seja, todas as inclinações do seu ouvido está para nós nessa época. Todos os dias é dia de arrependimento, mas ele nos deu um dia para humilharmos a nossa alma diante dele. E é assim que devemos fazer como pessoas que obedecemos ao Eterno. Para que, quem sabe assim, ele possa sondar os nossos corações e nos livrar de toda a retribuição que o mal que nós praticamos inconscientemente possa vir até a nós. Esse é o tempo de nós sondarmos o nosso coração, de nós colocarmos a nossa mão na cabeça e ser sábios, obedecendo a voz do Eterno, que nos chama para uma santa convocação, que nos chama ao arrependimento. Ele não quer destruição para o seu povo, ele quer salvação. Sim, Adonai julgará seu povo, terá dó dos seus servos, quando vir que a força deles se esgotou, que nenhum será poupado, escravo ou livre. O Eterno julgará seu povo, mas ele terá dó dos seus servos. É a isso que ele nos chama nesses dias, meus irmãos. Ele julgará o seu povo, mas dos seus servos ele terá dó. Vamos pensar nisso, colocar o nosso coração nisso. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, a rocha em quem vocês confiaram? Qual é a rocha que nós confiamos, meus amados irmãos? Quem comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho de suas ofertas de bebida? Que ele se levante e os ajude. Que ele os proteja. Vejam, agora que eu, sim, eu sou, e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e curo. Ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão. Errie, axé, errie. Não existe outro como o Eterno. Em Isaías 39, aliás, Isaías 64, está escrito: no universo não se ouviu, não prestaram atenção, olho nenhum viu um Elohim além de ti. Não há outro como o Eterno. Não existe outro como o Eterno. Só ele é Errie, Axé, Errie. Quando nós colocamos a nossa fé
em outros deuses, como, por exemplo, a riqueza, nós estamos perdendo a força da nossa rocha. Porque é só na mão dele que tem o poder de dar e tirar. Só na mão dele tem a vida e a morte. É só ele que cura e que fere. Porque é na mão dele que tem o poder. É nele que nós temos que confiar. Somente ele é R.E. Axé R.E. Elevo a mão ao céu e juro, tão certo quanto vivo para sempre. Se eu afiar minha espada flamejante e exercer juízo com minha mão, vingar-me-ei dos meus inimigos, retribuirei a quem me odeia. Eu estava exatamente falando sobre isso ontem com meu filho, né? Ontem à noite, depois do estudo, antes do estudo, eu estava conversando com ele exatamente sobre isso, né? Que muitas pessoas fazem de Ra-Satã inimigo do Eterno, mas Ra-Satã é nosso inimigo. Ra-Satã não é inimigo do Eterno. Ra-Satã existe para cumprir os propósitos do Eterno de apresentar ao ser humano o mal diante do ser humano. Ra-Satã existe para esse propósito, para apresentar o mal ao ser humano, para que o ser humano tenha escolha. Ele não é inimigo do Eterno, ele cumpre os intentos do Eterno. Ele não é inimigo do Eterno, ele é nosso inimigo. Por quê? Porque é ele quem nos apresenta. É contra a sua Torá, é contra a vontade dele, é contra os espinhos dele que nós lutamos. Então, ele é o nosso inimigo, não inimigo do Eterno. Mas quem é, então, o inimigo do Eterno? Inimigo do Eterno, ele é bem claro em várias vezes, meus queridos. Inimigo do Eterno é todo aquele que se afasta dele. Esses são inimigos do Eterno. Aqueles a quem odeia o Eterno, esses são os inimigos do Eterno. Ele deixa isso bem claro, por muitas vezes, e deixa isso muito claro aqui nesse canto, nessa música. Vamos lá, para a gente terminar. Embebedarei meus arcos no sangue, minha espada, devorará a carne dos mortos e dos cativos, carne da cabeça cabeluda do inimigo. Cantem nações a respeito de seu povo. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de Moshe, do Eterno com Moshe. Vai lá, o teu povo pecou. E então Moshe olha para o Eterno e diz, meu não, teu povo. Aqui o Eterno está dizendo, cantem nações a respeito de seu povo, já não é mais o povo do Eterno, né? Já se tornou povo das nações, pois ele vingará o sangue de seus servos. Esse povo que era povo do Eterno, que se tornou povo das nações, engoliu os servos do Eterno, né? Trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Ou seja, esse povo que era povo do Eterno não é mais povo do Eterno. Ele já faz parte das nações que engoliu os servos do Eterno e que tomou conta da terra que pertence ao povo do Eterno, que tornou impuro essa terra, né? Como impuro? Sacrificando os seus filhos a deuses que nem existem, a demônios, tornando assim a terra do povo do Eterno impura. Mas é o Eterno que trará vingança e fará expiação por essa terra, né? É o Eterno que traz essa expiação. Moshe chegou e anunciou todas as palavras dessa canção
aos ouvidos do povo de Hoshea, de Josué, né? Filho de Nun. Mas para que a gente fixe isso no nosso coração, gente, aqui, ó, termina a canção. Aqui no verso 23, no 43, desculpa. Então, Moshe, ele anunciou, né, todas as palavras desse canto, dessa canção, não apenas para o povo, mas também para o líder, a liderança desse povo, né? A liderança desse povo também tinha que estar diante do Eterno, para razino, para ouvir, para levar ao coração as palavras dessa canção. Agora eu te pergunto, meu amado irmão, se esse povo tivesse as palavras desse cântico, não apenas na sua boca, não apenas no seu ouvido, mas plantada dentro do seu coração, eles teriam passado por tudo que passaram? Se essa canção tivessem no seu coração para obedecê-las, como esteve durante muito tempo, mas então eles olharam as nações e se encantaram com seus deuses. E se encantaram com o querer ser como Deus. Querer ser tão Deus que constroem deuses para si. Se embebedaram com o vinho de Sodoma e Gomorra. Se embebedaram com os deuses que nem existem. Quiseram ser como as outras nações, e não uma nação separada para Adonai, como eles disseram que seria lá no Horebe. Ah, meus irmãos, o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Deixa, abole, menospreza os ensinos do Eterno, sabendo, porque ninguém aqui é inocente, que está abandonando, rejeitando assim o seu Criador. Vamos lá para a gente terminar. Quando ele terminou de falar todas essas coisas, todas essas palavras, a todo Israel, disse-lhes, e é isso que eu quero dizer para você e para mim também, levem ao coração todas as palavras de meu testemunho contra vocês hoje, para que as usem quando incumbirem seus filhos de serem cuidadosos e obedientes a todas as palavras desta Torá. E é isso, meus amados irmãos, que eu falo a você, que eu digo para mim mesmo. Vamos não apenas decorar com a nossa mente esse canto, mas principalmente escrever no nosso coração, para que permaneça, para que ninguém nos tire, para que ninguém nos desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para lugar nenhum, mas que possamos permanecer com essas palavras no nosso coração, mesmo que estejamos presos os nossos corpos. Para que, assim, nós possamos levar a justiça do Eterno em nossa vida e sermos dele e para ele, não desejando ser como ele. Pois esta não é uma questão trivial para vocês. Ao contrário, é a sua vida. Por causa dela, vocês viverão muitos anos na terra que possuirão quando atravessarem o Iarden. Naquele mesmo dia, Adonai disse a Moshe: suba
a cordilheira de Avarim, no Monte Nevô, na terra de Moabe, diante de Jericó, e observe a terra de Canaã, que dou ao povo de Israel como propriedade. Você vai morrer na montanha na qual subirá, e será reunido a seu povo, como Aharon, seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. A razão disso é que vocês dois faltaram com a palavra comigo, naquele lugar diante do povo de Israel, junto à fonte de Mirivá, em Kadesh, no deserto de Tizim. Você não conseguiu representar a minha santidade ali, ao meio do povo de Israel. Por isso, você verá a terra à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel, aquele que sabe de todas as coisas. Não permitiu que Moshe entrasse na terra prometida. Aquele que sabe todas as coisas já havia determinado que Moshe não entraria. E semana que vem nós veremos a Vezot Habrahá. Esta é a bênção. Porque o servo do Eterno, mesmo diante da morte, ele abençoa. E assim nós terminamos a nossa porção. Porém, existe ainda uma pergunta para nós respondermos. De quem é a voz dessa canção? Escreva aí nos comentários, eu quero ler depois. De quem é a voz dessa canção? Escreva para que você também some conosco aqui. De quem é a voz dessa canção? A voz da canção, meus amados irmãos, é a voz de Adonai, transmitida pela minha voz, transmitida pela sua voz, transmitida pela voz de Moshe ao povo do Eterno, ao povo de Israel. A voz dessa canção é a voz do Eterno transmitida pela voz de todos aqueles que razino, que ouvem a palavra do Eterno, que ouvem e que obedecem, que dão atenção à palavra do Eterno. A voz dessa canção é de todos aqueles que saem a semear, como nos ensinou o nosso amado Yeshua. Então, para o povo de Israel, a voz dessa canção, que é do Eterno, foi transmitida pela voz de Moshe. Para o meu esposo, a voz dessa canção é a voz do Eterno transmitida pela minha voz. Para a voz do teu vizinho, é a canção, é a voz de Adonai transmitida pela sua voz. Para a voz da sua esposa, é a voz do Eterno transmitido pela sua voz. A voz dessa canção é a voz de quem ama o Eterno, de quem teme o seu nome, de quem obedece os seus regulamentos, os seus ensinos e anda segundo a sua Torá. Esses são a voz da canção do Eterno. E essa foi a leitura, meus amados irmãos, que nós, com todo amor e carinho, dedicação, fazemos com todos vocês nesse dia maravilhoso de Shabat. E o desejo do meu coração é que você seja essa voz que leve essa canção, a canção do Eterno, que semeie essa semente em todo tipo de terra. E que você seja essa terra que vai receber essa semente e cuidar dela com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, com toda a tua sabedoria. Porque se você faz isso, mesmo que você seja um tolo, você se torna um sábio. Mesmo que sejamos tolos, nos tornamos sábios, porque sabedoria vem da palavra do Eterno.
Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje à tarde, não saia daí, né? Hoje à tarde, o nosso querido Moré Felipe estará conosco. E eu convido você agora para, junto comigo, ouvir Abrahá, a bênção, com a voz do nosso querido Moré, do nosso querido irmão Joseph Torres. Joseph, meu amigo, é com você, porque minha voz já está falha. Adonai veis miriha Ai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Baruch Hashem. Baruch Hashem! Vamos nós também recitar a bênção. Deixa eu colocar aqui o óculos que eu não estou vendo nada. Vamos recitar a bênção também, meus amados irmãos. Todos nós juntos, vamos lá. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança e alegria e felicidade, que é lógico, só vem do Eterno. Beshem, Yeshua, o nosso Mashiach, é pelos méritos dele que nós desejamos essa bênção para você e toda a sua família. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e peço perdão, meus amados. Eu sinceramente, esses 2 estudos foi bem difícil para mim, porque esse programa não me ajudou em nada. Tava travou, não sei nem como é que saiu aí, depois vocês me falam. Eu imagino que tenha travado algumas vezes aí. E eu tenha falado sozinha, não sei, mas travou bastante enfim, não foi fácil não, mas desistir jamais, né? Porque semeador não semeia sentado no sofá, apesar de eu estar sentado. Semeador semeia, é um trabalho, né? É um trabalho. Apesar de prazeroso, é um trabalho. A gente não desiste. Então, perdoe se algo tiver não saído bom, tá? Eu realmente tentei dar o meu melhor, mas não é fácil com o programa. Eu acho que eu vou ter que, não sei, vou ter que reinstalar, vou talvez limpar aqui, porque não sei se está cheio ainda, vou ter que dar uma olhada, ver o que é que aconteceu. Mas não foi fácil, porém, prazeroso. Baruch Hashem. Muito obrigada. Olha, daqui a pouco, Marcos Felipe está aí para nos ensinar, para nos dar estudo sobre Yom Kippurim. Então,
esteja conosco, tá bom? Esteja conosco e que o Eterno abençoe cada um de vocês e a sua família. Muito obrigada pela companhia e vamos almoçar para que daqui a pouquinho vocês possam voltar, se assim é a vontade de vocês. Que o Eterno os abençoe em nome de Yeshua, pelos méritos de Yeshua. Que vocês tenham uma semana linda, um restante de Shabat abençoado com as suas famílias. Que o Eterno abençoe todos vocês. Obrigado pela companhia.